Boa tarde a todos que estão em casa. Sejam todos bem-vindos à casa de Joana, essa casa de luz, de amor, que nos recebe com tanto carinho. Vamos nos tranquilizando, sentando confortavelmente, fechando os nossos olhos, deixando a nossa tela mental livre de qualquer pensamento, porque neste momento vamos nos ligando à espiritualidade amiga que já se faz presente, sentindo o abraço carinhoso do nosso mentor individual, esse mentor que nos intui, nos ilumina, nos protege e que está conosco a todos os instantes. Vamos saudando as equipes de higienização e proteção desta casa, que preparou o ambiente para nos receber com tanto amor e carinho nessa tarde. Vamos saudando Joana, nossa mentora querida, junto à irmã Rosário e as freirinhas do campanário, que nos envolvem em todo o amor e toda a luz. E junto a tantos amigos, vamos avistando Maria, essa mãezinha querida, amorosa, carinhosa, que nos envolve em seu manto azul salpicado de estrelas e nos diz bem baixinho: tudo vai passar. E de mãos dadas a Maria, ela nos leva até o seu Filho, nosso Mestre Jesus. Mestre querido, obrigada pelos seus ensinamentos, pelas suas exemplificações, por ter reencarnado entre nós para nos ensinar a verdadeira religião, que é o do amor e da caridade. E se não for através de ti, Mestre, não chegamos até o Pai. Pai de infinita bondade, de amor, obrigada pela oportunidade da reencarnação, por tudo que temos, por tudo que somos, por estarmos aqui reunidos em Teu nome e com o coração cheio de gratidão. Nós Te louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra, Senhor, de todos os males, porque é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. E vamos continuar harmonizados e receber a equipe de passistas que fará o tratamento desta tarde. Boa tarde, pessoas lindas. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos, que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam neste momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetada a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionados aos assistidos deste passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando
e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna, que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido, em muito amor e carinho, e em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando, que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de paz irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligação que se fizerem necessário com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa claro, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E amarelo no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor comunicação com seu mentor individual. Neste momento, vamos envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário, que assim seja. Captando as energias de P1 e P3B, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais nesse momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus. E que cada assistido permaneça com cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila. Uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças, em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais de passes por todos os tratamentos realizados. Convidamos a todos para abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Que Jesus abençoe a todos. Vamos envolver com muito carinho a Célia, nossa querida Célia, que vai trazer a mensagem dessa tarde. Amigos, boa tarde. Tudo bem com todos? Salão cheio. É uma alegria poder estar aqui, né? Mesmo com todos os cuidados, mas já voltando um pouco à normalidade, isso nos faz muito felizes. E o tema proposto para hoje foi uma parábola muito bonita, que às vezes nós conhecemos como a parábola do joio e do trigo, mas que particularmente eu prefiro do trigo e do joio, porque o trigo foi plantado primeiro, né? Então, a parábola do trigo e do joio.
E essa é uma parábola que está em Mateus e que vem logo depois da parábola do semeador. E ela tem uma particularidade, porque Jesus, como falava por parábolas, e quando Jesus falava por parábolas, ele dizia: quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouçam. Por quê? Porque as parábolas de Jesus são tão didáticas e são tão sábias que para aqueles nossos irmãos e para que muitos de nós também, que muito provavelmente, né, estivemos lá ouvindo, se nós ainda não tivermos ouvidos de ouvir, nós não tivermos aquela maturidade necessária, ela não vai nos ofender ou não vai nos humilhar, porque nós vamos entendê-la como uma bonita história. Mas a quem muito foi dado e muito, né, será cobrado, então nós já temos a condição de entender com profundidade essas histórias que Jesus contava, nós já temos ouvidos de ouvir, então nós podemos tirar lições fantásticas, né, Jesus contou essa parábola lá, junto com os seus discípulos, há 2000 anos, e ela é atualíssima, se nós formos, né, fazer a análise de todos os ensinos dessas parábolas, ela é maravilhosa. Então, para hoje nós temos a parábola do trigo e do joio, que eu vou pedir licença para a gente ler, para a gente recordar, porque eu sei que, né, muitos já conhecem, né, mas para a gente não fugir ao texto bíblico. E eu trouxe a Bíblia, porque ela também faz parte dos nossos estudos. E está lá em Mateus. E diz assim: outra parábola lhe propôs, porque Jesus, e quando neste momento que Jesus estava contando essa parábola, ele já tinha contado a parábola do semeador, mas ele propôs mais uma, que é essa, e ele propôs outra também, que é a do grão de mostarda e do fermento, mas a gente vai ficar nessa hoje. Então diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, guarda isso, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não. Replicou ele: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Só isso já seria uma boa história, né? Uma boa explicação. Se lá tivéssemos, nós íamos ter um ensinamento muito bonito. E era o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, nessa ocasião, já tinham ouvidos de ouvir. Então, eles queriam uma explicação a mais desse ensino que Jesus estava dando. Então, logo em seguida, depois das outras duas parábolas, nós temos no texto bíblico a explicação dessa parábola, né? Então, diz assim: então, despedindo-se as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus explicou. Olha que maravilha, né? Eu fico imaginando a gente poder estar junto com Jesus e falar: olha, conta para nós o que você queria dizer, né? É uma oportunidade daqueles homens escolhidos para estar ali com Jesus, homens e mulheres, né, que tiveram uma oportunidade única e depois deram o testemunho, depois da partida de Jesus, deram o testemunho do Evangelho de Jesus, levando esse ensino a tantos, né, que ali precisavam, e sofrendo depois todo o martírio, mas sofrendo pela boa nova, né? Não o sofrimento, mas entregando-se
ao ensino de Jesus com a sua vida, né? E Jesus explica para os seus discípulos a parábola. E ele diz assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Muito bonita a parábola. E depois, no fim, a gente vai ficando com um pouco de medo, né? Que negócio é esse, né? Vai arrancar, tal. Mas nós temos que ver que esses textos bíblicos sofreram muitas traduções, passaram por muitos dialetos e traduzem exatamente a linguagem lá daquele momento. Então vamos lá. Vamos dar uma esmiuçada aí nesse texto bíblico, né? Então, quando Jesus diz que o Filho do Homem que plantou a boa semente, então ele está falando dele mesmo. Quem planta a boa semente? Qual é a boa semente? É o trigo. Então, Jesus só traz boas sementes. E o campo é o mundo. Jesus veio trazer todos aqueles ensinamentos de amor ao próximo, porque Jesus diz, né, que ele não veio destruir a lei. Todos aqueles ensinos que Moisés trouxe, que todos os profetas trouxeram, estava valendo. Jesus não veio, né, delegar nenhum deles, de forma alguma, mas Jesus juntou todos aqueles ensinos em um grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou: faça isso e viverás. Então Jesus pegou todos aqueles ensinos que nós temos. Aí a gente pensa, né? Os 10 mandamentos não. Não, os 10 mandamentos estão valendo. Tudo que Moisés disse lá, né? Não faça isso, não faça aquilo, honre isso. Está valendo. Se nós formos ver, está valendo. Mas Jesus, acima de tudo, trouxe a lei de amor. Então Jesus trouxe a boa semente. Jesus só plantou a semente do trigo no mundo. Mas nós dormimos. Aí ele fala na parábola: mas os homens dormiram. E nós estamos dormindo há um bom tempo, né? Nós estamos dormindo há um bom tempo. E quando os homens dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo? São todos aqueles que vibram em outra energia. São todos aqueles que não querem que o reino de Deus prevaleça neste mundo. E tem muitos? Tem. E nós também já fomos esse? Certamente. Que semeamos o joio? Muito provavelmente. E aí eu abro um parênteses também, para que a gente faça uma análise, porque o joio e o trigo, quando estão crescendo, eles são duas plantas muito parecidas na hora do crescimento. Então, quando eu fui fazer uma pesquisa, se você olhar o campo, você não vai distinguir o que é a planta de trigo do que é a planta de joio. Só vai ter a distinção quando estiver dando frutos. E aí, meus irmãos, eu faço um parênteses assim, para a gente fazer uma análise muito pessoal. Será que a gente tem hora que não planta joio, pensando que está plantando trigo? Né? Às vezes, uma palavra nossa pode semear ali alguns grãozinhos da semente de joio e contaminar todo um terreno. Então, nós temos que ter bastante, porque
às vezes, ali no nascedouro, uma boa intenção, nem sempre, né? É uma boa palavra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí, os homens dormiram. Então, nós também, muito provavelmente, dormimos um grande período aí e permitimos que o joio viesse fazer morada no nosso campo, no nosso coração. E agora, graças a Deus, temos este conhecimento desta doutrina consoladora que nos abre as portas do Evangelho de Jesus, que nos mostra o caminho e que, graças a Deus, podemos, né, usufruir desses ensinamentos. E aí, mas o Senhor da terra está muito tranquilo, ele sabia o que ele plantou. Ele plantou sementes de trigo. Aí os seus trabalhadores vieram para ele e questionaram: mas o senhor não plantou semente boa? Como que apareceu o joio lá? Aí ele, muito sabiamente, falou: foi o inimigo que fez isso. E aí os trabalhadores perguntam, né? Então vamos lá e vamos arrancar? Quer que a gente arranque agora? E aí vem a misericórdia do Pai. O Pai nos dá, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 107, se os senhores tiverem oportunidade, leiam, né? A gente busca na internet rapidinho. Emmanuel faz uma reflexão muito bonita, chama-se o joio. E Emmanuel nos alerta, né? Que o Pai, ele permite que o joio cresça junto com o trigo, para que o joio aprenda, tenha a oportunidade de aprender junto com o trigo a ser trigo. É lógico que nós estamos falando de uma figura de linguagem, né? Mas como que nós aprendemos a ser bons? Sentindo a bondade dos nossos irmãos. Quando nós sentimos, quando nós somos beneficiados com o amor e a bondade, nós somos contaminados pela bondade do Pai e pelas boas ações. E nós somos meio que nos sentimos fortalecidos para praticar o bem também, né? Então, por que o Senhor da terra permitiu que crescesse juntos o joio e o trigo? Para dar a oportunidade dessa transmutação, de que ser joio possa se transformar em trigo. E ele só permitiu, e aí ele alertou, que na hora da colheita seria feito a separação, porque na hora da colheita é a hora que nós vamos dar os frutos. Então nós estamos aqui, né, neste mundo, neste momento que a gente ouve tanto falar, né, que é um momento de transição planetária. A gente ouve falar bastante, e essa transição já está acontecendo já há um bom tempo. Não começou agora, e não vai terminar agora também, né? Então, neste momento que está acontecendo esta ceifa, esta colheita. Este é o momento. Há alguns anos já está acontecendo esta colheita. Este momento que nós estamos passando, tão doloroso, é um momento de colheita. Agora, quando traz, o texto bíblico nos traz, né, que vai ser ateado e vai ser levado ao fogo, é uma figura de linguagem. Mas esses espíritos que aqui encarnados, que tiveram a oportunidade de evoluir e que pelo seu livre-arbítrio não o fizeram, serão chamados a encarnar de uma outra oportunidade, num outro local, onde possam colocar em prática todos aqueles ensinos que tiveram aqui. Vão ajudar lá. O nosso planeta já passou por este momento de receber espíritos que não estavam ajustados com a energia de onde viviam e que vieram para cá para auxiliar este planeta a evoluir. Já passamos por esta fase e haverá esta oportunidade. Ninguém vai ser jogado no fogo do inferno e lá vai queimar, né? Não existe isso.
nós sabemos que não existe. Existem oportunidades de estar auxiliando de uma outra forma, num outro local, né? Então, mas só que nós não podemos imaginar que com isso o nosso planeta esteja em turbilhão, não, nada disso. Jesus é o governador planetário, ele sabe muito bem tudo que está se passando. Jesus está no leme, ele sabe tudo que nós precisamos e tudo que está por acontecer. Então, nós temos oportunidade de estar evoluindo. E neste momento de evolução, Jesus sabe também das nossas imperfeições. Jesus conhece cada um de nós. O Pai é amoroso, ele sabe que nós não vamos conseguir, numa encarnação ou numa plantação dessa, né? Porque nesta parábola, quando foi plantado, todas as sementes da terra têm um tempo de germinação, de crescimento e depois de colheita. Então, esta analogia é a nossa encarnação. Então, o Pai tão misericordioso que nos conhece, sabe que não é numa encarnação que nós vamos conseguir sanar todas as sementes de joio que nós permitimos que o maligno, né, viesse semear nos nossos corações. O Pai sabe. Quem tem algum vício a ser depurado, sabe o quanto é difícil. Quem tem o hábito de fumar, já fumou aí por dezenas de encarnações e sabe o quanto é doloroso, o quanto é difícil deixar esse vício. Por quê? Porque isso já acompanhou ele, a pessoa, o espírito, muitas encarnações. E é necessário muito trabalho, muita força de vontade para poder se livrar desses defeitos, desses vícios, né? Então e temos outros que às vezes são mais camuflados, gostamos de falar, gostamos de observar, de fazer pontuações. Isso nos acompanhou por dezenas de encarnações. E o Pai sabe, né, que nós temos dificuldades e nós temos que ter a caridade conosco também. Por isso que sempre que tenho oportunidade, eu falo, se você conseguiu, dentro da sua reflexão, você sabe que você está um pouco melhor do que você estava há um ano atrás, fique feliz, comemore, porque isso é uma vitória, né? E faça firme para que não regrida, para que não volte a cometer, não volte a deixar o joio plantado no seu coração, né? Mas essa parábola que Jesus propôs é uma parábola muito atual. Nós estamos no tempo da ceifa. Não podemos perder a oportunidade de estarmos aqui e transformar, transmutar aqueles joios que a gente sabe que nós temos. Todos nós sabemos quais são os joios que estão aqui crescendo no nosso coração, na nossa vida, no seio da nossa família. A gente sabe, mas a gente precisa cuidar. E deixar crescer, porque se às vezes a gente vai com muita força, nós arrancamos os trigos também. E o Senhor do campo não permitiu, porque o Evangelho fala que nenhuma das ovelhas do Pai ficará perdida. Então o Pai não permite que se arranque um trigo por conta de um joio. Então o Pai cuida de todos. E Ele olha com carinho aqueles irmãos que ainda estão perpetuando no joio, e mostra com o seu amor, com aqueles irmãos que caminham juntos, para que eles possam, se espelhando naquelas boas ações, naquele cuidado, naquele amor, porque é só o amor que vence, para que, né, com esta ação persistente do bem, aquele joio possa se transmutar. E eu procuro aqui, mais uma vez, para que a gente possa fazer uma reflexão na nossa vivência. Se eu posso querer deixar um pedido dessa nossa conversa dessa tarde, é que nós façamos uma reflexão. Será que eu estou plantando joio ou eu estou plantando trigo? Às vezes,
com toda aquela, né, jeitinho, às vezes eu estou pensando que estou plantando trigo e às vezes não, eu me engano. Às vezes aquela palavra mal colocada, aquele chamamento, né, desnecessário, às vezes eu estou plantando um joio. Porque o trigo juntos, ele vai fortalecer com o exemplo, com o amor. Vocês já viram uma plantação de trigo, meus irmãos? Quando a gente olha de longe, é uma coisa dourada, é uma coisa linda. Bate o sol, parece que é um campo de ouro. Eu me lembro muito, quando eu era criança, que viajava, morava no Paraná e viajava com minha mãe de trem, e nós passávamos naquelas plantações de trigo, o sol batia, parecia uma plantação de ouro. Então é uma coisa muito bonita. Então, e o trigo é uma semente que traz saciedade, que faz o pão, que é o pão da vida. Então, meus irmãos, que a gente faça uma reflexão do que é o joio na nossa vida, do que é o joio no nosso campo. E que possamos, na hora da colheita, a hora que chegar o nosso momento, nós termos no nosso campo só trigo. E aí seremos recolhidos à casa do Pai. Não para ficar lá tocando, né? Porque lá não existe isso. Para ter a oportunidade de retornar num país, num planeta de regeneração, onde não vai só ter gente boazinha, né? Porque um planeta de regeneração não é característico disso. O planeta de regeneração é onde o bem vai prevalecer ao mal. E que possamos estar preparados para reencarnar neste planeta de regeneração. Porque o planeta de regeneração ainda terá sofrimento, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Mas já poderemos vislumbrar uma alegria, um amor e uma bondade muito maior do que essa que nós estamos vivendo nesses dias tormentosos que nós estamos passando. E esses nossos irmãos, que pelo livre-arbítrio serão levados a evoluírem em outros planetas, que também possam ter a oportunidade de exercer todo o aprendizado. Porque se existe uma coisa que nós não podemos mais dizer, né, ou colocar, é que nós não temos conhecimento. Esta pandemia, o que nos trouxe mais se podemos eleger, né, um ponto positivo deste período de pandemia que nós estamos passando, são as oportunidades de estudo. Porque o que apareceu, né, o que ficou disseminado pelos meios sociais, de estudos, de lives, de palestras, de cursos, tem hora que a gente tem que selecionar o que a gente vai poder ver, de tanto que tem. Então, que possamos aproveitar esta oportunidade de estarmos reunidos numa casa espírita, numa quinta-feira à tarde, que é um grande privilégio. E que possamos também, lá nos nossos lares, ter a oportunidade de estudo e, principalmente, de vivência desses ensinos de Jesus, que foi dito há 2000 anos, mas que estão atualíssimos dentro dos nossos corações. Então, eu agradeço e muito obrigado pela paciência dos senhores em me ouvirem. Boa semana a todos. O nosso sentimento é de gratidão a Célia por trazer nesta tarde essa lição tão atual. E com o coração cheio de gratidão, é que pedimos a Joana, a Jesus, que possamos ser boas sementes, que possamos ser o trigo e que possamos eliminar todo o joio que ainda temos, porque sabemos das nossas imperfeições. Mas pedimos
a Jesus. Que possamos ser, sim, boas sementes, sementes de amor, de doação, de caridade. E com os nossos olhos fechados, vamos vibrando para o nosso Brasil, vamos vibrar pelo nosso planeta, vibrar para os nossos familiares, por todos aqueles que necessitam de um amparo, de um auxílio. Que todas as nossas melhores energias sejam levadas através dos espíritos amigos, de Dr. Bezerra, Joana, Jesus, nosso único modelo e guia. Que leve a todos o amparo necessário. E que possamos vibrar por nós mesmos e voltar aos nossos lares nessa tarde abençoada, levando todas as boas energias desta casa que recebemos tantas bênçãos que recebemos. Gratidão é o nosso sentimento. Que assim seja. Graças a Deus.